Fala galera, beleza? Então nesse vídeo é só para testar mesmo aqui o relézinho, para ver se está tudo certo, tudo funcionando. Então é um relé que ele vai ter a finalidade de acionar o spindle, mas não somente necessariamente o spindle, não é exclusivo, até por isso eu fiz essa ligação aqui, eu vou explicar mais ou menos aqui, acho que vai ficar fácil de entender. Então nesse sistema aqui eu tenho duas fontes, uma de 24 volts, que é para fazer a alimentação dos drivers e da plaquinha, e também vai ser a mesma que vai fazer a alimentação desse relé. E eu tenho essa outra fonte, que é a fonte que alimenta o spindle, ok? Se eu ligar essa fonte, o spindle está ligado aqui, o spindle vai ser ligado também. Então, da maneira como eu fiz, o relé ele tem o intuito de, vamos supor assim, ligar a corrente elétrica. Então, todo equipamento que estiver desse ponto em diante, ele só vai ser acionado a partir do momento que o relé for acionado. Ou seja, quando o programa começa a trabalhar lá e tal, ele vai enviar o comando aqui para ligar o relé, tá? Todos os equipamentos, nesse caso, que estiverem ligados depois aqui, vai ser alimentado. Fiz dessa maneira porque algum outro equipamento eu vou ligar simultaneamente também com o spindle. Por exemplo, um sistema de aspiração. Então eu vou ter que ligar um aspirador de pó. Estando dentro desse limite de 10 A que suporta aqui, não tem problema algum. Ok? Outra questão também, mas alimentar tanto a plaquinha quanto os drivers com a mesma fonte, pode fazer isso? Cara, pode, mas a melhor opção é se você alimentar a plaquinha com uma fonte independente. Entenda o seguinte, a fonte ela tem ali a sua potência e também tem uma corrente, tipo, vamos supor, essa daqui 15 A. Eu estou utilizando 4 motores de 3 A, então tá bem abaixo do limite ainda. Não teria problema, tá? Se de alguma maneira, em função de queda de tensão, corrente, o que seja, afetar de forma negativa, você vai ter que alimentar com uma outra fonte. As variações e as possibilidades são as seguintes, tá? Se eu uso só essa fonte para alimentar só a plaquinha, por exemplo, e o relé, eu vou utilizar outra fonte para alimentar apenas os drivers. Em alguns casos, quando são motores muito grandes, ainda assim, cada driver pode ser alimentado com uma fonte. Porque perceba, esses drivers aqui, eles têm uma possibilidade aqui, ó, que varia de 9 a 42. Quando eu estou utilizando uma fonte de 24 volts, eu estou dentro desse limite ali. Porém, vamos supor, se fosse um motor muito grande e tudo mais, eu estaria perdendo eficiência. Então, é um motor grande e tal, é aconselhado que se alimente o driver próximo ali da sua voltagem máxima, e especificamente também se for utilizar a corrente máxima desse driver. Esse daqui, se eu não me engano, acho que ele é até 4 A, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui certinho. Até 4 A esse driver aqui. Tá? E eu estou utilizando ele em 3. Então vai funcionar da seguinte maneira aqui no meu sistema. Liguei aqui, ó. Entrou o 220. Ele vai acionar a fonte, vai alimentar os drivers, vai alimentar a plaquinha, e uma das perninhas aqui, especificamente a positiva, que tem o lugar aqui, ó, tá? Nesse caso tem que ligar certo aqui. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. O positivo desse 24 volts eu vou ligar aqui na entrada do relé, entrada que tem que ser de 3 a 32. Então tem ali um lastro de possibilidade ou muitas possibilidades bem grande, tá? Se eu energizasse aqui com 3 volts aqui, eu fecho aqui o circuito do outro lado e aciono consequentemente o que tiver desse lado aqui. Mas nesse sistema ele funciona como um interruptor, é a mesma coisa que eu tivesse um botão de liga e desliga aqui.
um botão de liga e desliga. Ele só vai ligar, ele só vai juntar uma perninha com a outra, por assim dizer, quando aqui receber qualquer corrente ou qualquer voltagem que seja entre 3 e 32. Então alimentou driver, alimentou plaquinha. O programa, quando ele começa a fresar e tal, ele vai mandar o comando que vai sair aqui pelo Alt, tá? Então esse Alt ele vai ser o negativo aqui do relé, o positivo já está alimentado. Na hora que alimentar aqui com o negativo ele vai ligar. Então só para simular, na hora que eu vou ligar aqui a tensão, vai ligar a fonte e eu vou pegar um negativo da fonte aqui, ó, e vou alimentar o relé. Daí vocês vão ver que ele vai acionar aqui e consequentemente vai ligar essa outra fonte, tá? Ligou a primeira fonte, tá? Todos os meus drivers estão ligados. Todos os meus drivers estão ligados. Porém, essa outra fonte não. Apesar de estar piscando a luzinha ali, só com uma fase ela já fica piscando, para você ter uma ideia. Mas isso não é corrente ou voltagem suficiente para fazer nada, para movimentar nada. Agora vamos supor, a máquina começou a trabalhar. Ela vai enviar aqui, ó, vai fechar aqui esse circuito, o negativo para o relé. Ó. Tá vendo? Relézinho acendeu e, consequentemente, agora essa fonte está ligada. Tá vendo? A luzinha acesa lá. Tá? Esse é o comando que vai sair pela... você coloca lá, mas eu vou deixar aqui na Alt 1. Você pode configurar. Alt 1, a máquina começou a ligar, no Alt 1 ela vai enviar o comando ou vai fechar aqui para acionar o relé, tá? Acabou a fresagem, ela desliga o relé, desliga a fonte, desliga meu spindle. Então essa é uma ligação da maneira que está aqui, simples para acionar qualquer equipamento. Então, eventualmente, eu não vou usar o spindle, eu quero usar uma tupia, eu simplesmente vou ligar aqui, tá? Pego os dois fios da tupia aqui, na hora que acionar o relé, ela vai estar recebendo lá os 220 e vai ligar também. É um pouquinho diferente quando a gente fala de spindle que tem inversor de frequência e, consequentemente, a maioria deles vão ter também controle de velocidade pelo programa. Aí já é uma outra ligação, aqui é uma ligação mais simples, tá? É uma ligação de acionamento. Ligou aqui e tal, ela vai acionar o que estiver ligado dali para frente. Beleza? Acho que ficou fácil de entender, eu já estou concluindo aqui. Acho que por aqui já está tudo concluído, por assim dizer. Eu só preciso agora trocar os cabos substituir agora os cabos dos motores de passos que vão aqui, ó. Então, mostrando como está aqui, ó. A ligaçãozinha, tem um positivo aqui tudo jampeado, o negativo também jampeado, e aqui os sinais, o pulso e a direção de cada um dos eixos, sendo X, Y, Z e o A aqui, tá? Tá aí como eu estou fazendo a minha ligação, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?